Se tu acompanha o meu canal há mais tempo, sabe que eu estou criando um conjunto de placas modulares para agilizar a prototipação dos projetos dos meus clientes. E hoje, no quinto vídeo desse projeto, eu vou mostrar para vocês como ficou a primeira versão do módulo de automação. Nesse vídeo vocês vão ver como que ele funciona e todos os recursos que eu coloquei nessa placa. Primeiro vamos dar uma olhada geral na placa. Ela foi projetada para ter 6 relés, um sensor de tensão alternada, um display OLED I2C e um potenciômetro. Mas tem um pulo do gato aqui. Para deixar a placa mais versátil, eu escondi alguns dispositivos embaixo de cada relé, de modo que na hora de montar a placa, eu posso escolher entre colocar um relé ou então um outro circuito naquele mesmo espaço. Com isso eu consigo colocar na placa também 2 botões, 2 entradas optoacopladas e também 2 saídas com MOSFET. Ou seja, eu tenho uma placa que me permite várias configurações diferentes. E essa ideia de permitir montagens alternativas, eu quero inserir em novas placas desse projeto. Esses pinos aqui são para I2C. E foram planejados para o encaixe perfeito do display OLED. Mas não é só isso, tu pode usar nesses pinos qualquer outro dispositivo I2C que tu precisar. Então se tu quiser conectar um sensor extra ou um outro módulo, pode ficar à vontade, porque a placa não se prende ao display. Para controlar os relés da placa é zero mistério. Eu estou usando um ULN 2003 como drive, ligado direto nos pinos do microcontrolador. O que significa que é só tu acionar os pinos correspondentes que os relés obedecem na hora. Para colocar o optoacoplador na placa, é só soldar ele aqui no lugar de um desses 2 relés. Daí o coletor dele já vai estar ligado direto no pino do microcontrolador. E para fazer a leitura é bem simples, tu só precisa ativar o resistor de pull-up no teu microcontrolador e fazer a leitura normal do pino. E para acionar o optoacoplador, tu pode utilizar aqui o mesmo borne que tu usa para o relé. Os pinos dele estão disponíveis nas extremidades do borne. Para montar um MOSFET na placa, é só soldar o optoacoplador e o MOSFET no lugar desses relés aqui na segunda linha. O pulo do gato aqui é que o optoacoplador está ligado em paralelo com a bobina do relé. Então a gente pode usar o ULN 2003 para acionar o optoacoplador, que aí então aplica a tensão no gate do MOSFET. E o resultado é que tu controla o MOSFET direto pelos pinos do microcontrolador, igualzinho a gente faz com os relés. O botão a gente coloca na placa bem simples, igual o optoacoplador. Só soldar ele no lugar de um desses 2 relés e pronto. E a leitura do botão segue a mesma lógica do optoacoplador. Ele está ligado direto no pino do microcontrolador. Tu também precisa ligar o resistor de pull-up interno e sempre que tu pressiona o botão, ele manda o pino do microcontrolador para a GND. Se tu quer projetar placas de circuito iguais a essas que eu estou utilizando nesse vídeo, dá uma olhada no meu curso de KiCad, porque lá tu vai aprender a como dominar o KiCad do zero até o avançado, todas as técnicas que eu uso nos meus projetos e dos meus clientes e vários outros macetes que ninguém te ensina por aí. O link para o curso está aqui na descrição desse vídeo. Esse módulo tem também um circuito com o ZMPT101B, que mede tensão alternada diretamente nesse borne aqui. O sensor está ligado direto em um dos pinos do conversor AD do microcontrolador. E aqui no display tu pode ver o resultado. Aqui ele está ligado em uma tomada de 220 volts e agora eu estou com ele conectado em uma tomada de 127 volts. E a gente tem também esses outros 3 pinos aqui, onde eu posso conectar um potenciômetro, que está ligado direto numa das entradas analógicas do microcontrolador, e permitindo ler o valor dele diretamente e sem nenhuma complicação. E antes de finalizar esse vídeo, eu preciso também falar para vocês de alguns problemas que eu tive nessa primeira versão da placa. Porque afinal esse tipo de erro faz parte do projeto e compartilhar eles com vocês ajuda nós todos a ir evoluindo juntos. Então vamos logo ver o primeiro erro que eu considero o maior de todos. E esse problema tem ligação direto com o microcontrolador que eu estou usando aqui na placa base, que eu estou fazendo a leitura de exemplo nesse vídeo, porque ele utiliza o ESP32C3 e o circuito dele tem um resistor de pull-up conectado no pino 2 do microcontrolador, que é justamente o pino onde eu liguei o ZMPT101. E o resultado disso é que esse resistor de pull-up atrapalha a leitura do meu sensor. E aqui, para fazer esse teste que eu mostrei para vocês, eu fiz uma solução temporária, que foi fazer alguns cortes nas trilhas da placa, de modo que eu consiga inverter o pino do potenciômetro com o do sensor ZMPT. Mas para a próxima versão da placa eu já tenho a solução definitiva. Para todas as saídas analógicas de qualquer módulo,
eu vou inserir amplificadores operacionais como buffer. Dessa forma eu resolvo esse problema completamente e também previno algum outro problema parecido que pode aparecer no futuro. Porque afinal eu nunca sei exatamente qual é o circuito que eu vou estar conectando esse módulo. Um outro erro foi que eu queria conectar nessa placa também o ZMCT103, que é um sensor de corrente alternada. Eu achava que ele tinha o mesmo tamanho do ZMPT101, porque a minha ideia era que eu pudesse montar na placa ou o sensor de tensão ou o de corrente no mesmo espaço. Mas quando eu fui encaixar ele na placa, eu descobri que o desgraçado é um pouco maior, então ele não cabe nos pads do ZMPT. Então nas próximas placas eu vou fazer uma pequena alteração aqui nos pads do ZMPT para que ele consiga comportar os dois sensores. Nos optoacopladores não foi exatamente um erro, mas é um detalhe que eu acabei passando e que poderia melhorar o projeto se eu tivesse feito diferente. Eu coloquei os terminais do optoacoplador nas extremidades do borne, o que na prática me obriga a sempre utilizar nessa placa bornes de 3 vias, mesmo quando eu vou utilizar o optoacoplador e só preciso de 2 vias desse borne. Então o ideal seria eu ter utilizado o pino do meio do borne e o outro em uma das extremidades. Assim eu poderia colocar, nesse caso, um borne de 2 vias. E esse é só um pequeno ajuste, mas que faz diferença na prática. E por último, um detalhe mais simples é que eu quero repensar esse acionamento do MOSFET. Embora ele esteja funcionando perfeitamente, eu quero encontrar uma forma de não precisar adicionar o optoacoplador no projeto. E eu quero fazer isso de um modo que eu consiga ali manter toda a segurança e facilidade do acionamento do MOSFET sem ter que adicionar ainda mais componentes no projeto. Então é isso, essa foi a primeira versão do módulo de automação, que mesmo com esses detalhes que eu acabei de comentar, já é totalmente funcional. Afinal, a principal função dele aqui para esse projeto foi testar o funcionamento das placas modulares e também me ajudar em alguns outros projetos que eu quero fazer aqui no laboratório. E se tu gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre eletrônica, não esquece de te inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. E além disso, deixa aqui nos comentários todas as tuas dúvidas e sugestões para novos vídeos. E se tu ainda não tinha visto nenhum vídeo do projeto das placas modulares, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde eu mostro mais detalhes sobre a placa base que eu utilizei com o microcontrolador nesse vídeo aqui, ou então tu pode clicar aqui e dar uma olhada na playlist completa com todos os vídeos desse projeto.